Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mais uma vez fale no nosso coração por meio de sua palavra. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Atos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, por mais uma vez termos a graça, o privilégio de, na sua santa presença, ó Deus, nos assentarmos para ouvirmos a tua voz, para atentarmos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem para nos instruir. E nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra. Também, ó Deus, louvar o Senhor pelo teu Espírito, que habitando em nós, nos habilita, Senhor, para que possamos ser conduzidos a toda a verdade. Pedimos, ó Deus, que o Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento, que ele nos capacite, ó Pai, a obediência pronta diante da palavra do Senhor. Derrame tua graça, ó Deus, e o teu amor em nossos corações, para que nós possamos crescer na graça, na compreensão da tua vontade, na grandeza do seu amor, e assim possamos te exaltar, te adorar, como o Senhor é digno de ser adorado, Pai. É no nome de Jesus, o teu Filho, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, o capítulo 4 ainda é repercussão sobre o milagre do capítulo 3 e o grande sermão, o segundo grande sermão do apóstolo Pedro a respeito de Jesus Cristo, que havia realizado aquele milagre. Após o milagre, Pedro mais uma vez pregou ao povo no templo. Ele anunciou que aquilo que havia acontecido naquele dia era obra de Jesus Cristo, foi pelo poder de Jesus Cristo que tinha sido morto por eles, crucificado por eles, mas ressurreto dentre os mortos pelo poder do Pai. Agora, em Atos 4, Lucas mostra o que aconteceu em consequência tanto do milagre quanto da pregação do apóstolo Pedro. A partir desse texto e de outros trechos das Escrituras, nós podemos concluir que a pregação fiel do Evangelho nunca é sem efeito. Jamais ela é sem efeito. Ela pode provocar diferentes respostas de diferentes corações, mas ela sempre provocará
respostas, ela sempre exigirá resposta daquele que ouve a palavra de Deus. Nesse caso específico, do capítulo 4, o milagre e a pregação do apóstolo Pedro provocaram 3 efeitos imediatos sobre o povo. O primeiro, uns creram no evangelho. O segundo, certamente, outros rejeitaram, porque nem todos que ouviram creram. Mas, principalmente, as autoridades foram além da rejeição e perseguiram os apóstolos por causa da mensagem pregada e por causa do que eles fizeram. Como afirmou o profeta Isaías, aliás, como afirmou o próprio Senhor através do profeta Isaías, em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A pregação fiel do Evangelho fará sempre aquilo que o Senhor designou. Sempre fará aquilo que o Senhor projetou. E aqui nós temos que olhar principalmente quais são as características da pregação fiel do Evangelho de Cristo Jesus. Claro que nós poderíamos, olhando para a natureza do Evangelho, dali então depreender, concluir qual é a natureza da própria pregação. E certamente nós vamos ter diversas descrições da natureza do Evangelho. Mas aqui nós temos 3 coisas a respeito do Evangelho. 3 características da pregação fiel do Evangelho que se destacam nesse texto e que certamente era a intenção do Espírito Santo ensinar essas 3 coisas quando Lucas registra essas verdades ou esse acontecimento aqui no livro de Atos. Nesse texto nós podemos observar então essas 3 coisas e a primeira dela, a primeira característica da pregação fiel é a pregação fiel suscita oposição. E talvez nós não quiséssemos que isso fosse verdade, mas é um fato. A pregação fiel do Evangelho levanta oposição contra a Igreja de Cristo Jesus. Voltemos para o texto e vejamos o que aconteceu do verso 1 ao verso 3. Diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. E verso 5 até o 7 diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeram isto? Veja o que aconteceu aqui. No verso 1, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram as autoridades do templo. E chegaram prontos para prendê-los. Vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que era uma seita judaica que não acreditava na ressurreição dos mortos. Por isso, a mensagem de Pedro e João havia incomodado profundamente aquelas pessoas. Estavam ali acusando-os de pregar contra aquilo que os judeus criam. No verso 2, eles ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, sem autorização do Sinédrio, e anunciando que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, o que os saduceus não criam. Isso provoca neles inveja, ressentimento, e eles então estão ali prontos para prender os apóstolos por causa disso. No verso 3, Pedro e João foram presos. E como já era tarde naquele dia, e aqui só corrigindo um erro do último sermão, eu peguei o horário de Pentecostes e coloquei no horário dessa cura miraculosa. Na verdade, essa cura aconteceu às 3 da tarde, e no final do dia, já quando isso aconteceu, quando Pedro e João estavam pregando, então chegaram eles, prenderam e deixaram passar a noite presos para serem julgados no dia seguinte.
Então, logo no dia seguinte, verso 5, foram colocados diante dos principais da cidade naquele momento. Estavam ali as principais autoridades. E aqui são mencionados algumas classes e alguns nomes também, nominalmente são citados alguns que eram da família do sumo sacerdote Caifás. Então, lá estavam naquele dia os anciãos, escribas, Anás, Caifás, João, que não sabemos ao certo quem é esse, mas talvez seja Jonatas, o filho do sumo sacerdote, e Alexandre, que também não sabemos quem é, mas sabemos que é parente, é da família do principal sacerdote ou do sumo sacerdote. Outros da linhagem, todos da linhagem do sumo sacerdote, como descreve o verso 6. E aí no verso 7, João e Pedro foram interrogados com a seguinte pergunta: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isto? A pergunta é: com que autoridade ou quem autorizou vocês fazerem o que vocês fizeram? E com o poder de quem vocês fizeram isso? Então eles fazem duas perguntas. Aqui é uma pergunta só, mas duas questões estão embutidas nessa pergunta. Aqui nós temos então, dentro desse contexto, desse ocorrido, a primeira implicação da pregação fiel do Evangelho, que é a oposição daqueles que são contra a verdade do Senhor. João e Pedro não estavam promovendo rebelião para serem acusados ali de rebeldes políticos, estavam promovendo, talvez suscitando uma rebeldia ou uma guerrilha no centro da cidade de Jerusalém. Não era isso. Eles não estavam promovendo desordem civil. Eles estavam apenas pregando a verdade. Estavam apenas expressando aquilo que as Escrituras do Antigo Testamento haviam anunciado a respeito de Cristo e aquilo que eles testemunharam, que eles viram a respeito de Jesus Cristo. Ainda assim, a reação foi imediata e hostil das autoridades da cidade, do sumo sacerdote e de alguns do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 homens que eram responsáveis por julgar as questões políticas, sociais, especialmente religiosas do povo do Senhor. Então eles tinham uma função religiosa e uma função também, uma função de autoridade civil também diante da sociedade. Então reuniram para julgar João e Pedro e o que eles haviam feito. E talvez aqui nós começamos a pensar, imaginar que essa coisa talvez seja algo daquele período ou algo de países onde é proibido pregar o evangelho e que isso possa talvez nunca chegar às nossas portas. Lê do engano. Engano. Porque cada vez mais a Igreja do Senhor, por causa de sua mensagem, está sendo hostilizada e a mensagem do Evangelho considerada como inadequada para a sociedade, para o mundo. Portanto, nós também corremos o mesmo risco de hostilidade contra nós. Na verdade, o tempo todo nós sofremos hostilidade. Talvez no campo das ideias, no campo do pensamento, mas é hostilidade. Talvez não soframos perseguição de ver pastores sendo presos no Brasil, de ver pregadores sendo proibidos de pregar, mas nós sofremos constantemente hostilidade quanto àquilo que cremos. Isso acontece porque o evangelho verdadeiro jamais é neutro quanto à realidade humana. Jamais. O evangelho verdadeiro confronta o homem moral. Confronta o pecado no coração, confronta o homem a respeito de sua condição. O Evangelho confronta a moral e a espiritualidade humana. O que aconteceu ali, na verdade, foi para se cumprir o que o próprio Jesus já havia anunciado a respeito da perseguição e das oportunidades que ele mesmo daria para os seus discípulos pregarem o Evangelho. Mateus 10, versículo 18 a 20, Jesus disse assim:
Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis ou não preocupeis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então Jesus já havia alertado que ele daria oportunidades para que os seus apóstolos dessem testemunho diante de pessoas poderosas, diante de pessoas importantes. Mas ele não deixou claro aqui, nesse verso, não é possível ver claramente aqui, nesse verso, que era através da perseguição. Bem, não nesse verso. Mas se você voltar nos versos anteriores desse mesmo capítulo 10, você verá que o contexto ali é de perseguição e oposição contra a igreja. Portanto, Cristo iria usar a perseguição e a oposição contra a igreja para levar o evangelho a poderosos. E foi isso que aconteceu aqui. O que nós vimos então claramente, em primeiro lugar, é que porque o evangelho confronta o coração e o orgulho humano, ele sempre suscitará a hostilidade dos ímpios. O problema das autoridades aqui, em Lucas, em Atos, no capítulo 4, não é simplesmente o milagre, não é apenas o milagre ocorrido lá no templo. Na verdade, eles nem parecem querer saber que poder operou para curar aquele jovem naquele dia. O incômodo principal era a mensagem que decorre daquele milagre. Porque a mensagem que decorreu, a mensagem que foi extraída daquele milagre, é que Jesus Cristo, aquele que os judeus haviam matado, havia, pelo seu poder, curado aquele jovem e agora dado a oportunidade aos apóstolos de proclamarem a mensagem do evangelho perante a cidade de Jerusalém e no lugar mais importante para os judeus, para o povo naquela época, que era o pátio do templo, dentro do templo, no pórtico de Salomão. O texto diz que eles estavam perturbados porque os apóstolos anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A mensagem a respeito de Jesus incomodava todos os judeus e a mensagem a respeito da ressurreição dos mortos incomodava especialmente os saduceus, que não criam na ressurreição do corpo. Essa mensagem era ofensiva a eles, porque confrontava a incredulidade dos judeus quanto à ressurreição e denunciava a culpa dos líderes israelitas, dos líderes do povo que haviam condenado o Senhor Jesus à cruz. Então havia duas coisas incômodas naquela mensagem de Pedro. A culpa dos saduceus, a incredulidade dos saduceus e a culpa dos demais líderes que condenaram o Senhor Jesus Cristo. Além disso, a mensagem afirmava que Jesus, a quem aqueles judeus haviam rejeitado, estava vivo. Era outra coisa incômoda na mensagem. Também, a mesma mensagem declarava que Deus havia validado aquele Cristo crucificado. Que Deus havia dado testemunho de que aquele homem era, de fato, o Messias do Antigo Testamento. E essa mensagem era profundamente incômoda para os judeus naquele momento. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. É isso que Paulo nos ensina. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. E mais, o homem natural não pode tolerar a verdade. Ele pode até tolerar a religiosidade, ele pode até tolerar uma religião sem evangelho, ou uma religião sem Cristo, uma religião sem cruz, mas não pode tolerar a mensagem do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho de Cristo, que anuncia graça aos pecadores,
Antes de anunciar graça e salvação, ele denuncia o pecado, ele destrói a autossuficiência humana e exige arrependimento do homem e submissão a Cristo. Por isso, a mensagem do Evangelho é profundamente incômoda. Ela é incômoda até para nós, que uma vez regenerados, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, somos chamados à obediência constantemente. Graças a Deus que o incômodo que essa palavra do Evangelho provoca em nosso coração, a tristeza que essa palavra do Evangelho provoca em nós, é uma tristeza para arrependimento, é um incômodo para mudança, para transformação, para santificação. Mas ela é profundamente incômoda ao coração humano. Ela quebranta o orgulho, ela nos coloca prostrados perante aquele que pode nos salvar. Mas veja que a oposição, no contexto do texto, nasce de um ambiente religioso. E isso aqui é muito perigoso. Porque quando um ambiente religioso perde, e é capaz da igreja, de isso acontecer com a igreja, quando ela perde a sua natureza real, cristã, quando ela perde as suas características bíblicas, ela se torna apenas uma instituição trabalhando em nome de Deus, mas sem nada do Evangelho. Os nossos símbolos de fé nos alertam quanto à natureza da igreja, constantemente. E quanto à igreja ser fiel e verdadeira, nós aprendemos que a igreja pode ser mais fiel ou menos fiel. Há igrejas mais fiéis e há igrejas menos fiéis ao Evangelho. Mas há igrejas que se distanciaram tanto do Evangelho que se tornaram sinagogas de Satanás. E, na verdade, o Sinédrio havia se tornado há muito uma sinagoga de Satanás. Aqueles que eram intérpretes da lei, aqueles que eram intérpretes do Antigo Testamento, da lei de Moisés, que deveriam dar instrução para o povo, orientar o povo no caminho da verdade, haviam transgredido, haviam mudado a lei do Senhor, haviam pervertido a verdade e assim se tornaram sinagoga de Satanás. É significativo aqui no texto que os primeiros opositores dos apóstolos foram líderes religiosos, que perderam o seu comprometimento com a verdade e com o Deus da verdade, que se afastaram da verdade e passaram a viver de aparências. Por isso foram tantas vezes acusados pelo Senhor Jesus de hipocrisia, especialmente os fariseus. Isso nos ensina que nem toda estrutura religiosa ama a verdade de Deus. Isso deve nos alertar para o fato de que nós, ainda que estejamos reunidos em nome do Senhor, corremos o risco de abandonarmos o fiel Evangelho de Cristo Jesus e nos tornarmos uma mera instituição religiosa, uma mera estrutura religiosa que não ama a verdade de Deus. Fala de Cristo, prega a palavra, fala de Deus, mas está distante do Senhor. O que João Calvino aponta nas Institutas como ateísmo prático, que é o fato de alguém crer na existência de Deus e até defender a existência de Deus, mas viver como se Deus não existisse. Por isso nós temos que tomar cuidado. Há religiões que preservam a tradição, mas rejeitam a graça do Evangelho. Há religiões que protegem o poder, a estrutura eclesiástica, a estrutura religiosa, mas combatem a verdade. Há religiões que sustentam a aparência de piedade, como faziam os fariseus, mas que odiavam o arrependimento, odeiam o arrependimento. A pregação fiel sempre será incômoda em estruturas como essas. A pregação fiel sempre será incômoda onde o coração humano quiser manter prestígio e status somente,
onde apenas quer manter controle ou domínio sobre as pessoas, onde a justiça própria se destaca em lugar de arrependimento e quebrantamento verdadeiros, onde a falsa segurança espiritual cria hipócritas ao invés de santos na presença de Deus. E é daí que pode suscitar a principal perseguição ou hostilidade contra a verdade, contra o verdadeiro evangelho. Quando estes estão dentro da igreja, mas não, na verdade não são do Senhor, não pertencem ao Senhor. Aqui, na verdade, o que nós percebemos no texto é que a oposição procurava intimidar a verdade, ou calar a verdade. A prisão e o interrogatório de João e Pedro tinha um objetivo muito claro no texto: pressionar e silenciar os apóstolos. Nós vamos ver isso com mais clareza nos sermões seguintes. Mas aqui já dá para a gente perceber qual era a intenção daquelas autoridades. A pergunta do verso 7 não é uma pergunta meramente investigativa. Ela não tem a intenção meramente de descobrir a verdade. É uma tentativa de intimidação. Volte na pergunta e veja o que eles perguntaram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Em outras palavras, o que eles estavam perguntando é: quem lhes deu autoridade para fazer o que vocês vêm fazendo no templo? Ou talvez, em outras palavras, o que eles queriam perguntar é: quando foi que nós autorizamos vocês a fazerem o que vocês estão fazendo no nosso templo? Talvez esta fosse a coisa mais honesta a respeito do coração daquelas autoridades naquele dia. Mas a verdade é essa: quando Deus envia a sua palavra, nenhuma autoridade humana tem o direito de bani-la. Quando Deus ordena ao seu povo, nenhuma autoridade humana está acima de Deus para proibir o seu povo de agir em nome de Deus. Por isso é que mais tarde Pedro vai dizer: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Porque as autoridades estavam proibindo Pedro e os demais apóstolos de fazer algo que Deus claramente havia ordenado. É claro que nós vamos tratar da desobediência civil no próximo sermão. Mas aqui nós já podemos ver que isso está presente aqui, porque as autoridades religiosas e civis de Jerusalém queriam proibir o povo de Deus de obedecer a Deus. E quando, quer sejam autoridades religiosas ou autoridades civis, políticas, quando querem proibir o povo de Deus de obedecer a Deus, nós devemos, antes de obedecer às autoridades, obedecer ao nosso Deus. Eu sei que o que eu estou falando é extremamente perigoso nos nossos dias. Porque é como se nós estivéssemos ensinando que as pessoas subvertessem a ordem da sociedade e desobedecessem às autoridades civis. Mas é a palavra de Deus que diz: nós devemos autoridade, ou respeito às autoridades. Mas quando elas proíbem aquilo que Deus ordena, então nós não devemos obedecer. O que estava acontecendo aqui era exatamente isso. Uma tentativa de banir a autoridade divina ou de suprimir a autoridade divina e colocar a autoridade dos homens sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Especialmente porque aquelas autoridades acreditavam ser a voz de Deus na terra. A fidelidade ao evangelho nem sempre produzirá a aprovação dos homens. É claro que ela sempre terá um fruto positivo, mas nem sempre terá a aprovação dos homens. A oposição nem sempre, não é necessariamente por causa de erro que nós cometemos, mas muitas vezes é consequência do nosso compromisso com a verdade. A igreja não deve jamais mudar o evangelho, suavizar a mensagem
para evitar essa resistência ou essa hostilidade que o mundo tem oferecido contra nós. Quando a igreja prega o pecado como pecado de fato, quando a igreja prega Cristo como único Salvador e mediador entre os homens, quando a igreja prega que a salvação é exclusivamente através dele, Jesus Cristo, quando ela faz isso, inevitavelmente ela encontrará resistência e hostilidade no mundo. Mas a oposição do mundo jamais é motivo para justificar a infidelidade da igreja com a pregação do evangelho. No meio da hostilidade, Pedro e João e os demais apóstolos permaneceram fiéis, dando sinal e mostrando para nós o caminho de como nós devemos proceder também. Nós, como igreja, devemos estar prontos a sofrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem, ela tem sido abandonada nos púlpitos brasileiros já há muito tempo, porque nós vivemos num país muito tranquilo. Mas eu tenho certeza absoluta que essa tranquilidade diminuirá rapidamente nos próximos anos. Portanto, nós como igreja precisamos nos preparar para possível aumento da hostilidade contra nós, da hostilidade contra a igreja. E anotem uma coisa, irmãos, restarão poucas igrejas fiéis no Brasil, porque a maioria das igrejas sucumbirão às pressões que virão sobre nós. A maioria das igrejas farão adaptações para ajustar-se às demandas que virão sobre a igreja e abandonarão, consequentemente, o evangelho da verdade. Pedro e João, corajosos, cheios do Espírito Santo, foram perante aquelas autoridades e deram testemunho. E daqui nós vimos a segunda característica da pregação fiel do Evangelho. Verso 4, pode ler para mim, por favor? 4. Porém, os que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vocês viram quando essas conversões aconteceram? Elas aconteceram da mesma forma que aconteceram no Pentecostes? Que Pedro pôde ter tempo de instruir essas pessoas, de parar com elas, instruir, conversar antes de batizá-las, como ele havia feito no dia do Pentecoste? Não. Porque o texto, no verso 1, diz que Pedro ainda estava pregando o seu sermão quando ele foi interrompido e levado pelas autoridades. Veja o verso 1 novamente. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E levaram eles, no verso 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere. Antes deles terminarem a mensagem, eles foram presos. Mas naquele dia, aumentou o número para mais de 5.000 pessoas. Veja o que aconteceu aqui. Muitos dos que ouviram creram na palavra. O número dos homens chegou a quase, na verdade não mais, mas quase 5.000. E isso aconteceu após a prisão de Pedro e João. A tentativa de conter a mensagem não impediu o avanço do evangelho. Pedro e João não puderam terminar o seu sermão naquele dia, como ele havia terminado no dia do Pentecoste. Mas o Espírito Santo continuou trabalhando no coração daqueles ouvintes. E a obra do Espírito Santo conduziu milhares à salvação naquele dia. Aqui nós vimos a segunda implicação da pregação fiel. Ela produz crescimento espiritual e ela produz expansão da igreja, mesmo em meio à oposição. Eu me lembro, na minha infância, adolescência,
a esposa do evangelista trazia para a nossa congregação revistas da missão Portas Abertas, falando das terríveis perseguições que os crentes estavam enfrentando na Ásia. Perseguições contra os crentes chineses, por exemplo, na China. E eu lembro de histórias como a história de um casal que foi preso no momento do seu casamento. O pastor estava realizando o seu casamento e eles foram presos. As unhas da moça foram arrancadas com alicate e enfiavam agulhas embaixo das cutículas dela, torturando-a para que ela pudesse negar o evangelho na frente do noivo, para que eles negassem o evangelho, e eles não negaram. Colocaram o noivo dentro de um freezer e torturaram ele para que ele negasse o evangelho, e eles não negaram. Vimos vários casos como esses, em que perseguição na China foi aumentando e aumentando, e naquele período as notícias que a missão Portas Abertas dava é que o evangelho avançava e avançava cada vez mais na China. Foi o período em que a igreja mais cresceu na China. Escondida, mas cresceu. Não sei se você se lembra também que em 2006 houve uma grande perseguição na Indonésia. Aliás, 96, houve uma grande perseguição na Indonésia. Invadiram um seminário, colocaram 67 pessoas, entre professores e alunos, para fora, torturaram um professor, forçando-os a negar o evangelho, e eles não negaram. Então decapitaram um e colocaram a cabeça dele espetada no pátio para forçar que eles negassem o evangelho, e eles não negaram. Então colocaram todos para dentro da escola, do seminário, e atearam fogo e queimaram todos. 67 pessoas mortas num dia só, por causa do evangelho. Mas o que se deu logo depois dessas perseguições na Indonésia é que a igreja cresceu e avançou cada vez mais, porque a perseguição contra a igreja jamais impediu o avanço do evangelho. Tem até uma música recente que ficou famosa: a perseguição não parou a igreja. E é uma grande verdade. Jamais parou a igreja. O crescimento da igreja aqui, veja, não veio por adaptação da mensagem. Não, nós vamos ajustar, não se preocupem. Nós não vamos mais falar de ressurreição, porque os saduceus não gostam. Pode falar com eles que fiquem tranquilos. Nós não tocaremos mais nesse assunto. Nós não ficaremos mais pelas praças falando que foi Jesus. Pode ficar tranquilo, que a gente vai mudar. A gente vai adaptar. Não. A igreja não adaptou a mensagem, não fez concessão ao sistema religioso, que era dominante naquele momento, não usou técnicas de convencimento, ou talvez estratégias de adaptação cultural. Mas o crescimento, a expansão veio simplesmente porque a palavra foi pregada como deveria ser pregada. Porque o Espírito Santo tem compromisso com a palavra fiel. O Espírito Santo, então, operando nas palavras fiéis dos apóstolos, fez com que a igreja crescesse, expandisse. A Escritura, a pregação do Evangelho, é o meio pelo qual Deus chama pecadores à fé. E por isso, cada vez que a igreja prega com fidelidade, o Senhor fará com que a sua igreja cresça, que a sua igreja expanda. A oposição jamais poderá deter a obra de Deus. E aí eu me lembro novamente de uma canção, quando eu era criança, que o pastor colocava num alto-falante na torre da igreja: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã ou o mundo inteiro pode parar esse ardor. Ninguém detém, a obra é santa. Ninguém pode deter o evangelho. Ninguém pode parar o evangelho de Cristo Jesus. Os apóstolos foram presos, mas a palavra não foi aprisionada.
Os líderes religiosos tentaram controlar os pregadores, mas não puderam controlar os efeitos da mensagem já semeada no coração dos pecadores. E aqui há uma verdade preciosa que nós precisamos nos atentar. A oposição dos homens jamais anula a eficácia do propósito divino. Os homens podem fazer o que quiser. Eles podem matar os pregadores, podem parar a igreja temporariamente, mas jamais poderá conter os efeitos da mensagem pregada no coração dos eleitos de Deus. Jamais. O mesmo Deus que permitiu a perseguição é o Deus que garante o avanço do seu reino. E ele diz que o seu reino avançará e que o Senhor levará a bom termo a sua obra. Porque toda obra que ele começa, ele conclui. O verdadeiro crescimento da igreja é a obra soberana de Deus e nós precisamos entender isso. Não é trabalho nosso e não depende de nós. Atos 4 não é apenas um dado estatístico. Não é apenas uma estatística do crescimento a respeito do avanço da igreja no primeiro século. É o testemunho da ação soberana do Espírito Santo no coração de pecadores através da pregação fiel do Evangelho. A fé daqueles ouvintes não nasceu da habilidade de Pedro, da eloquência de Pedro. Pedro era um pescador. Pedro não era um homem letrado, eloquente. Mas o avanço do Evangelho, a conversão daqueles ouvintes, se deu à operação divina por meio da palavra pregada. A verdade de Deus, a verdade bíblica e a teologia reformada reconhece a beleza da graça irresistível na vocação eficaz do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é pregada e ela chega ao coração dos eleitos, Deus chama. Deus escolheu os seus. Cristo os redimiu na cruz. O Espírito chama, a palavra é o instrumento pelo qual essa obra é realizada. A igreja cresce porque Deus salva e não porque nós estamos trabalhando. Por isso é que nós devemos olhar para aquele evento e entender que mesmo presos, os apóstolos estavam presos, mas a igreja estava colhendo o fruto da sua pregação, o fruto do seu trabalho. Por isso, irmãos, a oposição contra a igreja jamais deve nos levar ao desânimo. Talvez, às vezes, nós vimos alguns irmãos ficando preocupados com certas leis que estão tramitando. Vão nos calar, vão colocar mordaça na igreja. Eu até postei ou repostei um vídeo de um político falando das implicações de certas leis que estão tramitando no Congresso e que podem servir de mordaça contra os pregadores, contra os pastores. Mas nós não precisamos preocupar com isso. Porque a Igreja de Cristo, desde o começo, desde o início, sofre esse tipo de ataque. E ela jamais parou. E ela jamais, o trabalho do Evangelho, a obra do Espírito, jamais foi impedida por causa de perseguição. O crescimento da igreja não depende da aprovação dos homens, não depende da aprovação do mundo e não depende da anuência dos políticos. Nós não precisamos que nos autorizem a pregar o Evangelho, porque Deus já nos ordenou a fazê-lo. E se Deus nos ordenou a fazê-lo, nós temos que pregar mesmo sem autorização e sofrer as consequências de obedecer a Deus. Contanto que sejamos fiéis, façamos a obra do Senhor. O compromisso da igreja deve ser com a fidelidade, nunca com popularidade ou aceitação diante dos homens. Às vezes parece que a fidelidade custa caro demais, e de fato custa. Mas Atos 4 nos mostra que enquanto o mundo resiste, Deus continua salvando. A igreja não precisa de uma nova mensagem,
a igreja não precisa de novas estratégias, ela precisa continuar anunciando a antiga mensagem com fidelidade. Como diz a canção dos nossos jovens, da nossa UMP, e nós devemos continuar pregando o mesmo evangelho, a mesma antiga mensagem. Eles cantam: somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. A mensagem é antiga, a mesma mensagem, e nós não precisamos mudá-la. Ela precisa continuar sendo anunciada com fidelidade. Somente isso. E aqui nós vamos então para a terceira característica da pregação fiel. A pregação fiel é centrada em Cristo Jesus como único Salvador dos homens. Versos 8 a 12 diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja aqui a sequência. Pedro, cheio do Espírito Santo, responde diretamente às autoridades. Pedro se dispõe a respondê-los sem omitir a verdade e sem tentar autoproteção. No verso 10, Pedro declara que o homem foi curado em nome de Jesus. E para não ficar dúvida, o Nazareno, aquele lá de Nazaré. Para não terem dúvida de quem era o nome que ele estava usando na sua mensagem. E ele faz mais. Ele acusa, ele não se defende. Porque quem prega a verdade não precisa se defender. Ele não se defende, ele acusa os líderes da morte de Jesus. Ele diz: a quem vós crucificaste. E mais, mesmo na cara dos saduceus, ele reafirmou a doutrina da ressurreição que ele havia pregado no sermão do capítulo 3. A quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. No verso 11, ele citou a figura da pedra rejeitada, que se tornou a pedra angular da salvação. E no verso 12, ele afirma que não há salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Aqui nós chegamos ao coração do texto. A pregação fiel não gira em torno de experiências, de soluções emocionais, de moralismo, de ética pura, ou de mensagens genéricas de conforto para o coração do homem, ou de esperança para o homem perdido, de esperança temporal. Mas gira em torno da pregação fiel, da pregação cristocêntrica. Sim, a pregação fiel é cristocêntrica, é centrada na pessoa de Cristo Jesus. A verdadeira pregação aponta para Cristo. Pedro não aproveita a ocasião para promover sua coragem, não aproveita a ocasião para defender o poder e a autoridade apostólica, não aproveita a ocasião para justificar o milagre ou explicar o milagre, nem aproveita a ocasião para defender uma agenda pessoal, talvez tivesse alguma questão para resolver diante das autoridades. Pedro fala de Jesus, porque Jesus era o seu principal assunto. Jesus era a sua principal preocupação. E talvez numa linguagem ainda mais profissional, Jesus era o seu principal negócio. Ele não tinha compromisso com mais nada
a não ser Cristo. Toda pregação fiel deve conduzir o pecador a Cristo. Toda pregação fiel vai falar da pessoa, da obra de Cristo, da sua cruz, da sua ressurreição, da sua suficiência e da sua glória como Senhor, como Salvador de pecadores. Quando Cristo não é o centro do Evangelho, o sermão pode até emocionar, pode fazer você chorar, mas não é o Evangelho. E se não é o Evangelho, não transforma corações. Se não é o Evangelho, não transforma corações. Aqui Pedro apresenta Cristo e mostrando que ele foi crucificado, que ele foi morto pelos nossos pecados, e ele então quer mostrar àqueles homens que eles eram pecadores e precisavam de arrependimento. E ele mostra Cristo rejeitado pelos homens, mas exaltado por Deus. Pedro declara, Cristo a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, no verso 10. Aqui está o centro da mensagem apostólica. Os homens rejeitaram o Filho de Deus, mas Deus o vindicou pela ressurreição e o confirmou como seu santo Filho. Essa é a mensagem dos apóstolos. Pedro cita o Salmo 118, verso 22. A pedra que vós, os construtores, rejeitastes, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Pedro chama aquele povo, aquelas autoridades, de os construtores, porque eles receberam, como Paulo diz, os oráculos do Evangelho, ou o autor aos Hebreus refere-se também a eles como aqueles que receberam os oráculos da salvação, os oráculos de Deus. Eles receberam a lei, receberam a promessa, receberam tudo que anunciava o Messias, e quando o Messias chegou, eles rejeitaram o Messias em nome de tudo que eles receberam a respeito do Messias. Protegeram a mensagem, aparentemente, e condenaram o mensageiro. Condenaram o dono da mensagem. Condenaram o conteúdo que é Jesus Cristo. Os líderes rejeitaram aquele que Deus havia estabelecido como o fundamento da fé. Isso mostra que a cruz não foi um fracasso. Foi o caminho soberano de Deus para a nossa redenção. Deus os usou como instrumento para executar o seu plano eterno de punir em Cristo Jesus os nossos pecados. Então Pedro apresenta Cristo como o único Salvador dos pecadores. Verso 12, capítulo 4. E então, nós lemos que ele diz que Jesus é o único dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12, juntamente com 1 Timóteo 2,5, é a declaração universal da singularidade de Cristo na nossa salvação. E é uma das declarações mais claras de toda a Bíblia a respeito da exclusividade da obra de Cristo como Salvador dos homens. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Podem atribuir a salvação a qualquer um outro, mas somente Jesus pode dá-la. Pode atribuir a intercessão a qualquer outro nome, mas somente Jesus pode interceder por nós. Essa afirmação destrói toda a esperança falsa. Não há salvação na religião sem Cristo. Não há salvação na tradição. Não há salvação nas obras. Não há salvação na sinceridade de coração somente. Não há salvação na moralidade. Não há salvação nem mesmo na igreja em si mesma. A igreja é nada sem Cristo. Não há salvação em qualquer outro mediador, vivo ou morto. E por mais virtudes que esse outro aparente mediador possa ter,
por mais virtudes que possa ter esse mediador ou mediadora, por mais louvado ou louvada que possa ser entre os homens, só Cristo salva. Só Cristo salva. Só Cristo intercede por pecadores de fato. E essa é uma verdade que nós não podemos negociar. A pregação fiel do Evangelho não oferece alternativas. Ela anuncia um único caminho. Ela não dá atalhos para chegar até o Filho. Ela não dá atalhos para chegar até o Pai. Ela aponta apenas o Espírito como aquele que mostra o caminho, que é Jesus. Jesus como o único caminho para chegar a Deus, que é o único Pai. Não há outro. Não há outro. A pregação apostólica não apresentava Jesus Cristo como uma opção espiritual. Olha, vocês têm mais uma opção aqui. Aceitem Jesus ou recebam a mensagem dele, e ele é mais uma opção para vocês garantirem. Junta ele com a lei, vai dar certinho. Não. Não é isso que os apóstolos ensinam. Jesus não é apresentado como uma possibilidade religiosa ou como uma ajuda complementar no plano de salvação. Jesus é apresentado como o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E esse é o escândalo do Evangelho para muitos. Especialmente em tempos de tantos meios apresentados, ou tantos mediadores que são apresentados para os homens. Mas o escândalo, esse que é o escândalo do Evangelho para muitos, é a glória dos crentes, é a glória daqueles que confiam em Deus. Há só um Salvador e ele sozinho é suficiente. Há só um Salvador e ele é todo suficiente. Por isso, toda a pregação deve ser medida pela sua centralidade em Cristo. Se uma pregação não tem Cristo como centro dela, então ela não é uma pregação bíblica. Então não é o evangelho que está sendo pregado. A igreja não pode substituir Cristo por moralismo, por autoajuda, por sentimentalismo. O pecador precisa ouvir claramente que só há um Salvador, que só há um caminho. Não é uma opção entre outras, mas é uma única possibilidade de salvação: Cristo Jesus. Nos dias atuais, muitos aceitam Jesus como inspirador do seu dia a dia, mas rejeitam a Cristo como exclusivo Salvador, como exclusivo das Escrituras. Se inspiram pelo seu caráter, se inspiram pelas suas obras, pelo seu grande amor, mas rejeitam ele como o único Salvador. Você pode até falar bonito a respeito de Jesus, mas se você não aceitá-lo, se você não compreendê-lo como único mediador entre Deus e você está perdido. Perdido. A igreja nunca foi chamada para adaptar Cristo ao gosto da cultura atual. Nós não podemos fazer isso. A igreja foi chamada para anunciá-lo como ele é: Senhor, ressurreto dentre os mortos, pedra angular e único mediador, único salvador dos homens. Assim, meus irmãos, Atos 4 nos mostra que a pregação fiel sempre produzirá efeitos. Ela pode sim provocar oposição, mas ela também produzirá fruto e ela exalta a singularidade de Cristo como nosso Salvador. Isso não mudou para os nossos dias. Ainda hoje o Evangelho sofre oposição. Mas apesar da oposição, nós precisamos permanecer firmes. E aqui eu quero concluir com algumas aplicações. No âmbito religioso, quando se prefere tradição, aparência, aceitação, quando a verdade de Cristo já não é mais tão bem-vinda na nossa cultura, quando arrependimento é trocado por autoajuda, quando Cristo é substituído por campanhas e experiências, quando o erro doutrinário é tolerado para agradar pessoas,
nós somos chamados a voltar à fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus. Permaneçamos fiéis, mesmo que todos estejam fazendo diferente. No âmbito político, nós vamos sofrer também dificuldades. Quando na política não se tolera a autoridade de Cristo sobre a vida, por exemplo. Quando querem limitar a fé cristã ao âmbito privado. Você não pode publicar a sua fé na escola, no local de trabalho, na rua. Só a religião é privada. Você a exerce consigo mesmo. Quando se rejeita Cristo, que Cristo tem algo a dizer a respeito da família, a respeito da vida, a respeito de moralidade, a respeito da verdade, a respeito de sexualidade, de gênero. Quando o mundo rejeita, nós permanecemos firmes. Quando se espera que a igreja permaneça em silêncio em relação a alguns assuntos. Quando a igreja é chamada a permanecer em silêncio a respeito de um tema que tem sido discutido grandemente nos últimos tempos, que é o aborto, por exemplo. Nós não nos calaremos. Nós devemos permanecer fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus e à mensagem que ele pregou. No âmbito ideológico, quando se rejeita a verdade absoluta, quando o pecado já não é mais pecado e a gente dá nomes novos a pecados antigos, é o que tem acontecido, a exclusividade de Cristo continua sendo verdade para a igreja, como único Salvador. Quando cada um quer definir a sua própria verdade, minha verdade, sua verdade. Quando o pecado é negado ou redefinido, como eu disse, dá nome novo para um pecado antigo. Ou quando nós atribuímos características psicológicas somente a pecados. Quando nós afirmamos que só Cristo salva e somos tratados com intolerância, nós devemos permanecer fiéis. Mas especialmente quando nós pregarmos que só Cristo salva e tentarem nos mostrar que todos os caminhos levam aos céus, nós devemos permanecer fiel e dizer: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro igual a Jesus. Não há outro, como nós cantamos, não há outro como tu, Senhor Jesus. E a minha oração, irmãos, é que diante desse desafio, Deus nos conceda graça e coragem para permanecermos fiéis quando o mundo vier para cima de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém. Vamos louvar o Senhor.